Olá, meu amigo, minha amiga. No nosso último encontro, eu coloquei na chamada principal a seguinte frase: Tarcísio inicia funeral de Bolsonaro. E não é que hoje, lendo os principais jornais do nosso país, nós assistimos lideranças do Partido Progressista, que é presidido pelo Ciro Nogueira, aquele que foi fiel escudeiro de Bolsonaro, ministro de Bolsonaro, defendia Bolsonaro para um lado e para o outro, declarando que Bolsonaro hoje é um entulho, ele é um entrave. E a gente lendo nas entrelinhas, melhor seria para eles que Bolsonaro fosse logo para a cadeia e abrisse caminho para que se organizasse a campanha eleitoral para o ano de 2026. Pois bem, somando-se a isso, a gente teve a nossa live que fizemos aqui no nosso Portal do José com o ex-deputado Julian Lemos, que trouxe revelações de uma forma muito contundente, muito clara, muito sincera, da percepção que ele teve da conexão do Bolsonaro com alguns segmentos da sociedade. Um deles é aqueles dos líderes religiosos, ou de falsos líderes religiosos. Ele foi taxativo. Se você não viu ainda esse encontro, eu vou colocar no primeiro link, no primeiro comentário para você assistir, porque tem coisas que você tinha uma impressão que aconteciam, mas alguém falando de uma forma tão contundente, aí o horizonte fica muito mais aberto, as coisas ficam muito mais iluminadas. E ele afirmou que essas lideranças não confiam em Bolsonaro, sabem que Bolsonaro é a pessoa que não é cristã, que tem uma vida contrária a fundamentos do cristianismo, de qualquer tipo de religião, mas eles têm um interesse, sobretudo um interesse econômico, um interesse político. E o Bolsonaro, segundo o Julian Lemos, e a gente, claro que tem que acreditar porque os fatos, o que nós assistimos corresponde exatamente ao que ele está dizendo, também não gosta de nenhum pastor. Também não frequenta igreja, nunca frequentou, nunca leu nada, não é espiritualizado. É uma figura abjeta. É aquilo que eu sempre classifiquei aqui com vocês como sendo o apedeuta, o ignorante profundo. Mas mais do que um ignorante, é uma pessoa sem caráter. E todo mundo sabe disso. Mas todo mundo, sabendo disso, tenta tirar algum tipo de proveito em função de muitas pessoas que acreditam nessas farsas todas. Então, uma simbiose do mau-caratismo, do banditismo, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, porque o substituto que está se apresentando, a figura do inelegível, acreditem, é pior do que Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um tosco, é um verdadeiro apedeuta, uma pessoa cretina, até no aspecto médico-legal. Agora, o Tarcísio de Freitas está se apresentando, não. Esse é muito mais perigoso. E ele nos alerta para que, a partir de agora, instantaneamente, nós já tenhamos também toda uma ação voltada a neutralizar esse tipo de ascensão dessa criatura, né? E para isso nós temos que ter aqui no nosso país um enfrentamento político, uma liderança política e um governo que faça entregas para que haja pelo menos uma bandeira ou uma base para se contrapor a essa insanidade toda que está se desenhando e está ganhando força aqui no nosso país, com a figura do senhor Tarcísio de Freitas. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas coisas estarrecedoras que essa gente já começa a fazer, e outras situações relacionadas ao desespero do bolsonarismo, vendo o que está acontecendo e o que irá acontecer. Antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, no primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram da nossa live. O ex-deputado Julian Lemos mandou para mim uma mensagem muito bacana, que ele leu os comentários aqui no nosso portal e ficou impressionado com o nível de engajamento e o carinho que vocês têm aqui com o nosso portal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Bom, vamos aos temas. Prestes a ser preso, Bolsonaro é rifado pelo Centrão. Abre aspas, impede quadro de centro-direita para 2026. Centro-direita é ruim, hein? Na verdade é extrema-direita. O que aconteceu? Em almoço com empresários promovido pelo grupo Esfera Brasil e pela Casa Parlamento, nesta terça-feira, 17, em Brasília, o deputado federal Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, partido do Ciro Nogueira, líder do Progressistas na Câmara e aliado de Jair Bolsonaro, fez críticas incisivas à postura do ex-mandatário em relação às eleições presidenciais de 2026.
Durante o encontro, Luizinho afirmou que Bolsonaro, hoje inelegível, tem sido um entrave para a articulação de uma candidatura de centro-direita, por não indicar claramente quem pretende apoiar no próximo pleito. A realidade é essa. O ex-presidente Bolsonaro impede que a centro-direita coloque um quadro, porque ele, ao não apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou não se posicionar claramente sobre quem é o candidato dele, está impedindo a organização da centro-direita no país. Então é o seguinte, o que está dizendo aí nas entrelinhas? Olha, a gente quer que ele seja preso logo, né? Porque elegível ele não está. Nós sabemos que ele está inelegível. Então, ele está atrapalhando. E ele está pouco se lixando. O Bolsonaro está pouco se lixando. Ele está naquela atitude de desespero de fazer alguma coisa para escapar da cadeia. Mas não vai dar, não. E aí surgem as picaretas, né? Eu mostrei para vocês ontem que o Tarcísio agora virou um novo pastor evangélico, fazendo cânticos, louvores, né? Esse é muito mais perigoso, gente, porque inclusive esse no campo dos religiosos aí, nessa simbiose da picaretagem, ele aprendeu a cantar musiquinhas, ele cita lá alguns salmos, ele interpreta. O Bolsonaro não tinha essa capacidade, né? Então a gente vê, só que tem uma coisa muito complicada aqui, que é isso aqui, ó. Vamos ver. O que é complicado é o seguinte, aqui não deu para vocês verem direito, mas é a bandeira de Israel no ombro do Tarcísio de Freitas. Quando ele faz isso, gente, ele está endossando o genocídio que o Estado de Israel está fazendo contra o povo na faixa de Gaza, o que Israel está fazendo, tentando provocar um conflito de dimensões cataclismáticas, atacando o Irã e fazendo com que o Irã também reaja, envolvendo os Estados Unidos nessa história e criando uma situação para os judeus no mundo inteiro que os judeus desde a Segunda Guerra não tinham experimentado. O antissemitismo, o preconceito, porque começa-se a ficar cada vez mais confusa a relação entre o povo judeu e o Estado de Israel. Então as pessoas acabam sendo hostilizadas em função dessa coisa toda. E o Tarcísio de Freitas com bandeirinha de Israel, para fazer graça, talvez, né, para os sionistas aqui no Brasil, endinheirados, talvez ele esteja pensando aí em morder alguma grana na campanha, né, ou para a campanha, né? É assim que essa gente faz. O Bolsonaro fez a mesma coisa quando foi na Hebraica, no Rio de Janeiro, e fez discursos também extremistas e que, infelizmente, foi aplaudido ali por alguns judeus, algumas pessoas da Hebraica, né? Enfim, mas aí está o picareta em ação. É por isso que a gente tem que estar denunciando, a gente tem que ficar bem esperto, gente. Enquanto isso, os bolsonaristas nas redes, eles ficam no mundo paralelo. Aqui num canal aqui, Show da Manhã, Fio Diário, eles colocaram a seguinte matéria: Jeffrey Chiquini destrói as narrativas de Moraes. É uma coisa tão infantil, é uma coisa tão idiota. Eles estão nessa ainda. Eles acham que eles vão conseguir fazer o quê com isso? É a mesma coisa de um time perder de 6-0 e o time derrotado, ou os torcedores do time derrotado, irem para as redes e falar assim: nossa, agora esses vencedores vão quebrar a cara. 6-0 foi pouco. Agora eles vão ver só. Na verdade, não foi 6-0. Isso é uma ilusão. Não teve 6-0. As pessoas estão dizendo que foi 6-0, mas não foi. Então, qual é o sentido disso, dessa alucinação coletiva para esses grupos, né? A gente vê essa figura aqui simplesmente correspondendo àquilo que eu disse para vocês que iria acontecer. Os Estados Unidos têm muitos problemas, eles não vão ficar atrás de pegar cartão de crédito dos ministros aqui no Brasil para livrar de gente sem caráter, vagabundo de quinta categoria. Se você tem dúvida, vamos ver aqui, ó, esse aqui já está aqui meio que jogando a toalha, dizendo, olha, não, porque está sendo cobrado, porque o cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes ainda não foi apanhado, né? Acompanha aqui, vamos ver se dá para pegar. E você pergunta, Paulo, onde estão as sanções? Eu volto a dizer, não consigo ter o mínimo de atenção. Está tudo pronto, mas eu não consigo ter o mínimo de atenção dos Estados Unidos enquanto o país está decidindo se vai entrar em guerra com o Irã. Não tem como cobrar, não tem como perguntar, não tem como, não tem. Infelizmente não tem como, a vida como ela é. Pensem o que quiserem, na verdade, Israel acabou acidentalmente salvando a bunda do Alexandre de Moraes, pelo menos por enquanto. Ah, que coisa, né? Israel está salvando o ministro Alexandre de Moraes. Então, gente, é só que é o seguinte, esses caras fazem essas coisas e eles ganham muita grana, né, nas costas dos canjicas, né, que acreditam. E essa aqui agora surtou muito, né, a Ana Paula do vôlei, porque o Flávio Bolsonaro, aquela entrevista que ele deu, a entrevista golpista,
onde ele disse que para um candidato para ser apoiado por Bolsonaro tem que bater no Supremo Tribunal Federal, tem que se confrontar violentamente com o Supremo Tribunal Federal e no final dar uma anistia para todo mundo, inclusive para o ministro Alexandre de Moraes, ela não gostou não. Anistia para o ministro Alexandre de Moraes, como se o ministro precisasse de alguma anistia. É gente que está num mundo paralelo radical, né? Peguem esse aqui, vamos ver esse trecho aqui. Tentar colocar umas palavras bem educadas aqui. E meu comentário, eu não vou perder a educação, mas eu não tinha visto esse vídeo todo do Flávio Bolsonaro e eu não sei nem o que dizer. Sinceramente. Eu não sei nem o que dizer, porque enquanto o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, está com a família aqui nos Estados Unidos, veio para cá para passar uma semana, com as malas de uma semana, com 2 filhos pequenos e a esposa. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente viu em relação ao passaporte dele, agora pedido de prisão. Então, o paralelo é o seguinte, enquanto o irmão está sofrendo, né, o outro, vagabundo, é isso que a gente lê nas entrelinhas, né, está dizendo que vai dar uma anistia para o ministro Alexandre de Moraes. Então, gente, é muito surto psicótico um atrás do outro. É o que sobrou para essas criaturas. Agora, eles vão ter uma decepção muito grande, né? Vão ficar muito decepcionados, porque a direita orgânica, a direita que enxerga o Bolsonaro apenas como um fantoche, como bem disse Julian Lemos aqui na nossa live, né? Como uma pessoa desclassificada, desqualificada, mas se nutriu dele, enfim, agora estão querendo pegar o bagaço e jogar logo na Papuda ou em Bangu 8. E é o que irá acontecer. E aí, com esse novo cenário, nós vamos ter novos enfrentamentos com alguém, de repente, muito mais perigoso. Por isso que nós temos que, cada vez mais, estarmos atentos com as coisas que estão acontecendo no campo progressista, no governo Lula, as falhas, as correções que devem ser feitas, os embates que têm que ser comandados ou que têm que ser puxados, a ida do presidente da República para a disputa do espaço político, porque não vai ser moleza para 2026, não, né? Mas ainda bem que a gente está atento a isso e a gente vai chacoalhar por todos os lados, vamos perturbar bastante para que o governo contribua nessa luta aí, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário aqui pro nosso portal, tá legal? Tchau!